Agora, 3 horas e 3 minutos e meio. Muito bem, nosso próximo assunto aqui no Panorama. Municípios ainda não estão adequados à lei de extinção dos lixões. E nós vamos conversar com Geraldo Reichert, coordenador da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio Grande do Sul. Coordenador Geraldo Reichert, muito boa tarde, obrigado por atender a Rádio ABC. Boa tarde a você e a seus ouvintes, prazer é meu. Bom, nós tivemos aí o debate em relação a este assunto e com o fim do prazo dado aos municípios para encerrar as atividades dos lixões, a discussão permanece e muitos municípios ainda não estão adequados. O que dá para fazer, hein, coordenador? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Na verdade, o problema que nós enfrentamos no Brasil e de certa forma também aqui no Rio Grande do Sul, ele vai muito além do que somente o encerramento dos lixões, né? Só para olhar um pouquinho para os teus ouvintes, o Brasil, depois de mais de 20 anos de tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional, finalmente em 2010, ou seja, 4 anos atrás, instituiu uma lei, a Lei Federal 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? E nessa lei tem uma série de instrumentos e diretrizes, como a necessidade de planejamento, como a questão de necessidade de cobrança pelos serviços, e também deu um prazo que se encerrou agora em 2 de agosto desse ano, que era o prazo para que os municípios destinassem adequadamente somente os rejeitos. Né? Se falou muito que a partir de 2 de agosto os lixões não poderiam mais existir. Na verdade, eles não podem existir há mais de 2 décadas já, porque eles nunca foram permitidos e a partir de 98 já era um crime ambiental. Né? Então o desafio que está colocado hoje, primeiro sim, tem que acabar com os lixões. 60%, veja bem, 60% dos municípios do Brasil ainda tem lixões, tem que encerrar. Tá? O nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, a situação é bem melhor. Né? Hoje, os municípios que têm lixões são menos de 1%, ou seja, 99% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul já tem uma disposição final adequada na forma de aterro sanitário. Tá? Então, o nosso desafio, digamos, nesse sentido de acabar com os lixões, nós devemos conseguir atingir essa meta até os 3 ou 4 municípios somente, dos quase 500 que nós temos no estado, que ainda têm lixões, mas que já estão em vias de encerramento. Okay? Mas o desafio que está posto hoje pela lei é muito maior do que só acabar, né? Os lixões. Os lixões devem ser extintos, têm que ser transformados em aterros sanitários, que são obras de engenharia mais complexas, com impermeabilização do solo, com captação de líquidos, tratamento de líquidos e gases, uma série de cuidados ambientais para a proteção do ambiente. Mas o que a lei traz é, olha, além de acabar com os lixões, nós enquanto municípios, enviar somente aqueles resíduos que não podem ser reciclados, né? Tanto os chamados recicláveis secos, papel, plástico, vidro, que devem ser separados pelas pessoas, né? Cada um de nós, enquanto cidadão, deve separar esses resíduos na sua residência e o município, por sua vez, deve coletá-los de forma seletiva e depois encaminhar eles à reciclagem. Da mesma forma, os nossos resíduos orgânicos, aqueles restos de comida que nós geramos em casa, né, o resto de corte de grama, de podas, de pequenos arbustos no jardim, isso tudo também deve ser reaproveitado, né? E quando nós falamos de reaproveitamento, hoje nós aproveitamos somente 2 a 3%. Né? Então, o nosso desafio realmente ainda é muito grande frente a ter uma política efetiva de gestão de resíduos sólidos. Bem, nós temos ainda mais 40 segundos, porque nós temos o correspondente Sebrae aqui no noticiário da ABC. Então, a situação do Rio Grande do Sul, ela está quase que pronta, na verdade, né? O problema está no restante do Brasil, né?
Em relação aos lixões, sim, nós estamos quase atingindo a meta. A meta. Né? Mas precisamos avançar muito em reciclagem. Sim. Em coleta seletiva e reciclagem. Esse desafio permanece para nós também enquanto Estado. Mas né? isso depende também de nós, né? Com certeza, começa por nós. Começa por nós, mas o município tem a sua função também depois de coletar isso e destinar adequadamente. Claro. Mas cada cidadão tem que participar desse processo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Bem, Geraldo, muito obrigado pela entrevista e uma boa semana para você. Igualmente, uma boa tarde. Conversamos com o coordenador da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seção do Rio Grande do Sul, Geraldo Reicher.